Uma ótima noite de novo para todos nós. Quero agradecer muito a presença de todos vocês e explicar que nós temos toda quarta-feira, então, essas nossas palestras. Depois, mais ou menos uns 35 minutos, aí a gente faz uma roda de conversa, né? A gente conversa um pouquinho sobre o tema e aí depois, na sequência, nós temos os nossos passes. A gente grava só a palestra e depois a gente cessa a gravação para a gente poder conversar de uma forma mais gostosa, mais íntima, e então todo mundo pode falar sem ter medo que será gravado, tá bom? É só a palestra mesmo que a gente grava. E hoje nós vamos conversar então sobre a justiça divina. Mas antes de falar sobre a justiça divina, a gente precisa falar de Deus, né? Kardec, que é o codificador da doutrina espírita, muito inteligente, muito sagaz, fez a primeira questão do Livro dos Espíritos assim: o que é Deus? Veja que ele não perguntou quem é Deus, porque nós não sabemos a natureza íntima de Deus, nós não sabemos se Deus é uma pessoa, né? Então ele pergunta o que é Deus e os espíritos respondem: Deus é a sabedoria suprema do universo, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. E os espíritos mesmo advertem: olha, vocês não queiram entender qual é a natureza íntima de Deus, porque para o ser humano entender isso, faltam alguns sentidos, falta muito arroz com feijão para a gente, né? Só os espíritos puros conseguem entender essa natureza de Deus, mas a gente consegue entender através das suas obras, não é verdade? A gente olha para o universo, esse universo tão perfeito, até hoje, a ciência não consegue explicar exatamente como é que de uma única célula, de um único ovo, se faz um ser humano tão complexo dentro do útero materno. É uma coisa linda isso. A ciência, né? Porque muita gente fala, não, porque religião é uma coisa que é de ignorante, né? A ciência explica. Na verdade, a ciência, ela observa e ela descreve os fenômenos. Ela raramente consegue explicar na sua intimidade os fenômenos, tanto físicos, químicos, biológicos, a astronomia, enfim. Se a gente pensar que nesse universo todo existe uma continuidade, né? Veja assim que a forma como os planetas como eles se organizam no espaço é muito parecida com a forma de um átomo, dos elétrons girando em torno do núcleo. Existe uma unidade, né? Essa sabedoria incrível, né, que nós não conseguimos entender, porque seria a mesma coisa que a gente explicar para uma criança de 6 anos, né, Lília, assim, como que é biologia molecular, física quântica. Nem a gente entende direito disso. Então, assim, é muito difícil a gente saber, mas pelas obras se conhece o autor. E a gente vê que toda essa maravilha, toda essa sabedoria, essa inteligência, ela que nos criou. E ela nos criou com uma coisa muito determinada. Nós estamos sujeitos a um determinismo divino. Sabe qual é? Que nós vamos ser felizes. Quer a gente queira, quer a gente não queira, isso é uma coisa que Deus não negocia com ninguém. Nós vamos ser felizes. Mas como assim, Elaine? A vida é feita de um monte de coisa triste, né? Tanta gente morre aí sem conseguir o que quer.
nós estamos falando de vida espiritual. Nós fomos criados simples e ignorantes, saímos um dia das mãos de Deus, simples e ignorantes, e através de um processo muito longo, com muitas encarnações, muitas, a gente vai aprendendo, a gente vai se desvencilhando das nossas imperfeições, vamos adquirindo sabedoria, até que nós vamos chegar a um estágio de espírito puro, onde nós vamos conseguir ser muito felizes. Porque se a gente pensar, a gente é infeliz por causa das nossas imperfeições. Vou dar só um exemplo. Veja, quem não é invejoso não sofre a inveja, né? Você imagina uma pessoa invejosa, vê o vizinho de carro novo, ela fica mordida, né? Então isso, se ela não fosse invejosa, ela não teria esse sofrimento. Ou seja, todos os nossos sofrimentos, eles decorrem das nossas imperfeições. Então Deus, na sua infinita sabedoria, vai fazendo com que a gente evolua. Por quê? Porque a evolução é da lei, é uma outra lei que Deus não negocia. E nós todos temos que evoluir para que a gente aprenda, para que a gente se despoje das nossas imperfeições e para que lá na frente, em algum momento, a gente possa ter essa felicidade com F maiúsculo. Bom, mas aí vocês podem falar assim, escuta, mas e os anjos, né? E Jesus? Eles também foram criados simples e ignorantes. Jesus foi criado simples e ignorante? Sim. Jesus é um espírito muito mais velho do que nós. Quando a gente não era nem uma lagartixa, Jesus já era um espírito puro, né? Então, esse processo de aperfeiçoamento, esse processo de adquirir essa sabedoria, se deu, no caso de Jesus, em mundos que nem existem mais, porque Jesus é um espírito muito antigo. E isso acontece com os anjos. Os anjos são espíritos puros, são espíritos iluminados, que foram também criados simples e ignorantes, porque senão Deus não seria justo. Se Deus criasse uns puros e outros imperfeitos, simples e ignorantes, é porque Deus iria fazer distinção entre a gente, não é verdade? Então, assim, todos que são filhos de Deus, filhos dessa criação, foram criados simples e ignorantes. E por que será que Deus deu esse trabalhão todo para a gente, né? Por que será que ele já não criou todo mundo sabido, que nem ele? É mais ou menos como a gente ter um filho. Por mais que a gente ame esse filho, ele não pega tudo que a gente sabe assim, por osmose, né? Ele precisa fazer o caminho dele. Ele precisa ir para a escola, ele precisa aprender a ler, ele precisa fazer a prova. Se desse para a gente prestar vestibular para o filho, não. A gente só fica para o lado de fora, assim, torcendo. Mas, assim, Deus, ele quis que todos nós evoluíssemos e tivéssemos o mérito de evoluir. Porque nós não teríamos esse mérito se nós nascêssemos sabendo tudo. Não é assim que funciona, né? E para isso, Deus nos deu o livre-arbítrio, que é outra coisa que Deus não negocia. O livre-arbítrio é algo para todos nós. A lei de liberdade, ela é uma lei divina. Só que esse livre-arbítrio, às vezes as pessoas entendem diferente. Elas acham que ter liberdade, ter livre-arbítrio é fazer aquilo que ela bem entende. A vida é minha, eu faço o que eu quero. Tá bom, Deus não vai lá na sua vida e vai falar assim, meu filho, vem cá, eu não vou deixar você fazer isso. Não, nós temos o nosso livre-arbítrio. Mas, além da lei da justiça, além da lei da liberdade, que eu já falei, além da lei do progresso, que eu já falei,
existe uma lei chamada Lei de Justiça, Amor e Caridade e Misericórdia. Então, é praticamente agora que a palestra vai começar, porque agora nós vamos falar como é que Deus modula esse nosso livre-arbítrio. É mais ou menos assim, a cada um segundo as suas obras. Você é totalmente livre, meu filho, você pode fazer o que você quiser, mas você vai ter que arcar com as consequências. Olha, imagina uma pessoa que está com um prato de comida, está morrendo de fome. Aí vem uma comida que ela não gosta. Ela olha para a comida, pega o prato e joga na parede. Quebra o prato, esparrama tudo. Aí é como se Deus olhasse calmo, tranquilo e falasse, puxa, que sujeira, você vai ter que limpar agora, né? Aí a pessoa vai ter que limpar a sujeira, vai ter que recolher os cacos, pode ser que nesse processo ela corte a mão, ela vai ter que passar fome, né? Porque ela jogou fora aquela comida que ela não quis, até que outra comida seja preparada. Então, assim, nós todos temos o nosso livre-arbítrio, mas nós temos que arcar com as consequências. É isso que é o chance da justiça divina. Porque ninguém, em absolutamente nenhum lugar do universo, vai escapar dessa lei que a cada um segundo as suas obras. Deus não é como esse pai, essa mãe, né, que a gente olha para o nosso filho, ai, coitadinho, ai, deixa para lá isso daqui, né, vou lá e passo a mão na cabeça, judiação, né, do menino, coitadinho, não. Deus não acha que nós somos coitadinhos. Deus nos trata de acordo com a nossa evolução espiritual, porque se até a justiça da terra tem, né, como o Vladimir vai saber muito mais do que eu aqui por ser advogado, que tem os atenuantes, que tem as coisas que as pessoas olham para ver assim, exatamente em que pé que aquele ato foi feito, é claro que Deus modula essa justiça com muito amor. Aí é que está a grande diferença entre a justiça dos homens e a justiça de Deus. A nossa justiça, ela é muito parecida com vingança, né? A gente olha uma pessoa que cometeu um crime e fala assim, tomara que ele apodreça na cadeia, né? É um ódio que a gente tem, é muito mais um sentimento de vingança, assim, ó, eu quero pegar ele pelo pescoço, assim, né? E esse tipo de coisa existe desde a antiguidade. Vocês já devem ter ouvido falar da lei de Talião, né? Lei de Talião é o olho por olho, dente por dente. Vocês sabem que essa lei de Talião, ela foi feita para tentar trazer um pouco mais de justiça para aquele povo, porque assim, tiravam um olho da pessoa numa briga, aí iam lá e arrancavam os 2 olhos do agressor, né? E alguém ia lá e dava um soco na cara de alguém, aí, por vingança, quem sofreu o soco ia lá e dava uma surra e quase matava a pessoa. Então, foi feita essa lei, olha, olho por olho. Então, se ele te arranca um olho, você vai lá e arranca um olho só dele, não vai arrancar os 2, entendeu? Se ele te quebrou um dente, você vai lá e quebra um dente, não pode quebrar a boca inteira do coitado. Então, assim, a nossa justiça, muitas vezes, ela ainda é baseada nessa lei de Talião, né? Que é esse olho por olho, dente por dente. E a gente acha que Deus é assim. A gente acha que Deus é aquele ser, aquele homem que está lá, ou Deus, ou São Pedro, ou quem quer que seja em nome de Deus, que a hora que você morre, ele vai estar lá no céu te esperando, com um livro desse tamanho, né, o livro da sua vida, e aí ele vai falar, olha, eu estou vendo aqui que você fez tal coisa,
E aí a pessoa tem que ter um advogado, né? Se é um advogado caro, pode ser o anjo Gabriel, né? Agora, se não tem dinheiro para pagar o anjo Gabriel, vai algum outro mesmo, né? E aí a pessoa, no final das contas, ele soma assim, não, ó, você fez mais bondade que maldade, então passa para cá. Gente, isso é uma coisa totalmente simplista, para não dizer simplória, né? Porque não é desse jeito que funciona. Primeiro, porque não tem um livro da vida escrito tudo que a gente fez. Esse livro da vida se chama consciência. As leis de Deus estão na nossa consciência, e é a nossa consciência que nos pune, não é Deus, é a nossa consciência. Aí vocês podem falar, mas Elaine, tem os psicopatas que não têm nada, eles não têm consciência, eles não têm senso moral nenhum. É verdade, em algum momento da vida espiritual deles. Mas eu não falei que Deus não negocia a nossa felicidade? Ele não negocia. Então, sempre Deus vai ter mecanismos de levar a cada um alguma coisa que faça com que ele desperte. Isso pode levar uma encarnação, 10, 100, 1000, 10.000, mas em algum momento vai acontecer alguma coisa na vida desse ser que cai a ficha dele. Às vezes é um livro que aparece na frente dele, às vezes é uma pessoa. Só para vocês terem uma ideia, tem aquele soldado que espetou Jesus na cruz, que era um ogro, né? Imagina assim, uma pessoa, um soldado bastante truculento, né? Que pega uma lança. Jesus já estava sofrendo pouco lá na cruz, né? Então ele acabou de fazer o serviço. Esse espírito é o mesmo Dom Pedro II. Esse espírito conta, isso é contado no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que quando ele faz isso, o olhar de Jesus para ele foi um olhar com magnetismo tão intenso, que a partir daquele momento ele nunca mais esqueceu aquele olhar. E ele, um soldado super truculento, super terrível, ele passou a lembrar daquele olhar e ele não descansou enquanto ele não fez alguma coisa para compensar. E ele aceitou o desafio depois de quantos anos? De 1800, 900 anos, ele aceitou o desafio de ser o rei, né, o imperador do Brasil, porque era um cargo que naquele momento Jesus estava precisando, ele estava reorganizando algumas coisas e precisava dele aqui. Então, assim, veja, esses psicopatas, eles também são filhos de Deus, eles também são. E nós, veja, se filho de peixe, peixinho todos nós somos filhos de Deus, nós temos esse DNA de Deus. Nós não somos, nós não fomos talhados, nós não fomos feitos para ser diferente. Então nós todos temos essa consciência, todos nós saímos de fábrica com essas leis que são leis divinas e que em algum momento Deus vai colocando as pessoas certas, vai colocando as situações certas na vida da gente, e nem que leve 2.000, 3.000, 4.000 anos, em algum momento a pessoa vai abrir os olhos. Se vocês acham que a justiça dos homens é lenta, imagine a justiça de Deus, porque Deus não tem pressa. Um filho de Deus, às vezes, leva milhões, milhares de anos para conseguir evoluir, né? Mas um dia ele chega lá, né? E isso é feito de uma forma tão sensacional, que nós não conseguimos entender. Por quê? Porque essa justiça, ela vem junto
com amor e com misericórdia. É como se fosse um bolo, assim, muito bem feito, que você olha o bolo, você fala assim, onde que está a farinha dentro desse bolo? Onde que está o açúcar? Onde que está o ovo? Está tudo junto e misturado. Ele faz a coisa de uma tal forma que as pessoas vão evoluindo e vão melhorando e nem percebem, porque isso é feito com amor. Então, veja, Kardec, no livro Céu e Inferno, onde ele fala do Código Penal da Vida Futura. Olha que interessante, né? O Vladimir certamente estudou o Código Penal na faculdade, porque tem um monte de coisa que vai mudando, né? Mas o Código Penal da Vida Futura, como ele é uma lei divina, ele existe desde sempre, né? E Kardec explica ali que esse processo de regeneração do ser humano, ele tem 3 etapas. Primeiro, o arrependimento. As pessoas precisam se arrepender do fundo do coração. Não é esse arrependimento que na hora da morte chama um padre lá para fazer a extrema-unção e a pessoa fala da boca para fora. Muitas vezes as pessoas se arrependem naquele momento, não tem problema nenhum, né? Mas não pode ser da boca para fora. Tem que ser uma coisa sincera, a pessoa tem que realmente falar assim, meu Deus, olha só o que eu aprontei, né? Depois desse processo, a pessoa passa por um período de expiação. Essa palavra expiação, ela não é com S, de espiar, de olhar, não, ela é com X. Expiação com X significa você vai ter que passar por aquilo que você fez passar. Por quê? Porque assim, às vezes a gente acha que aprendeu uma lição, mas no fundo, a gente só aprende quando a gente passa por aquela situação, né? Você pisa no pé do outro, ai, desculpa, é claro que você não queria ter pisado, mas você às vezes só sente que realmente foi doído aquele pisão se alguém dá o pisão em você, né? Então, assim, existe essa coisa. Agora, veja, existem pessoas que podem ser dispensadas desse processo de expiação quando elas evoluem muito rápido e elas realmente conseguem superar esse tipo de coisa. O próprio Chico Xavier diz que Emmanuel falava assim para ele, olha, quando a justiça de Deus chega para cobrar uma dívida e vê a pessoa trabalhando, Deus manda que essa nota promissória seja suspensa até segunda ordem. Então, veja, assim, o amor cobre a multidão de pecados. Então, quando a gente fala que alguém tem que expiar, que sofrer aquilo que fez sofrer, isso também pode ser uma exceção se a pessoa compensar isso com amor, com trabalho, etc. E a terceira coisa é a reparação. Não adianta a gente se arrepender, a gente até sofrer na própria pele aquilo que a gente fez. A gente precisa ir lá e fazer de novo. Se você não reparar o mal que você fez, a sua consciência não vai ficar muito feliz. Então, eu trouxe aqui, vou contar para vocês uns 10 minutos, uma história que ilustra muito bem esse processo. É uma história muito bonita de uma pessoa chamada Jesus Gonçalves. Vocês já ouviram falar? Não, ninguém aqui conhece Jesus Gonçalves? A Conceição conhece, né? Então, Jesus Gonçalves, ele foi um poeta, escritor, ele escreveu peças de teatro, ele era músico, uma pessoa inteligentíssima, jornalista, ele escrevia para coluna de jornal. Ele viveu por volta aí do início do século XX, 1900 e bolinha aí, né? E assim, ele nasceu se chamando Jesus Gonçalves. Depois, como vocês vão ver, né, ele não se sentiu digno de ter o mesmo nome
do mestre. Então ele pôs um acentinho no E e ficou Jesus Gonçalves, para que ele, que nem Paulo e Saulo de Tarso, né? Quando a conversão de Saulo, ele se chamou Paulo, mas aí Jesus Gonçalves começou a assinar como Jesus Gonçalves, e eu vou tratar o nome dele aqui como Jesus Gonçalves. Então, Jesus, ele era muito inteligente, e era uma pessoa com uma liderança nata. Onde ele ia, ele era uma pessoa maravilhosa, ele já arrumava tudo, já organizava, escrevia, e ele se casou muito cedo com uma mulher que era viúva e já tinha 2 filhos, e ele teve mais 4 filhos com ela, se casou muito jovem, com 20 e poucos anos. Então, imagina que uma pessoa dessa tinha que trabalhar muito, né? Ele tinha 6 filhos para criar, né? Mas aí, com 27 anos de idade, a vida deu um nó. Jesus foi diagnosticado com uma das piores doenças que a humanidade já conheceu, que, aliás, janeiro é o mês de conscientização da hanseníase, né? Hoje em dia a gente nem chama mais de lepra, porque esse nome contém tanto preconceito que a Organização Mundial de Saúde mudou, então a gente chama de hanseníase, mas naquela época era lepra. E a lepra, desde a antiguidade, era uma doença que era quase como um atestado de morte em vida. Por quê? Não existia tratamento e a lepra ia meio que corroendo o corpo da pessoa, né? A pessoa caía pedaços do corpo, a pessoa ficava com alterações de mobilidade, com muita dor, porque não era só um processo externo, também acomete órgãos internos. E aí, sempre teve assim, muito preconceito mesmo contra essa doença, né? Não se sabia. Hoje em dia a gente sabe que para você contrair lepra ou hanseníase, você precisa de um contato muito íntimo com a pessoa, mas naquela época falava que a pessoa tinha lepra, o outro já estava assim, a quilômetros de distância. A pessoa era obrigada, isso em 1900 e nada, hein? A pessoa era obrigada a comunicar às autoridades sanitárias. Se ela não fizesse isso, isso era considerado um crime. Jesus perdeu a guarda dos seus filhos, perdeu o emprego, ficou na penúria extrema e foi internado compulsoriamente, porque isso era uma realidade. Iam as autoridades sanitárias lá, pegavam a pessoa e levavam para um leprosário. Jesus, ele morava nessa época em Bauru, ele nasceu em Borebi, que é aqui pertinho, né? E ele passou a maior parte da sua juventude em Bauru. Então, as autoridades sanitárias levaram Jesus para o leprosário Aimorés, que hoje é tombado pela Secretaria da Cultura, em Bauru, e virou o Hospital Lauro de Souza Lima. Vocês devem já ter ouvido falar desse hospital. Mas na época era o leprosário Aimorés. E Jesus fica extremamente indignado e perde a fé. Ele era materialista nessa época. Ele falou assim, não existe Deus. Se Deus existisse, como é que ele ia fazer um homem com a vida pela frente, com 6 filhos, ficar nesse estado que eu estou aqui? Sabe? Não é possível. Tanto político corrupto, naquela época já tinha político corrupto, viu? Não é coisa de hoje, não. Então, tanto político corrupto, tanta gente ruim no mundo, e eu aqui com lepra. O que eu fiz para merecer isso? Eu sempre fui uma pessoa correta. E Jesus se perguntava sem a menor chance de resposta. E aí, assim, apesar dele ser materialista, dele não acreditar em Deus, etc., ele sempre foi uma pessoa muito boa. Ele sempre ajudou os outros leprosos, organizava
organizava os jornais, ele começou a ensinar os outros leprosos, porque ele era muito culto, muito inteligente. Mas ele tinha tanta dor, que ele um dia pediu para ser transferido para Guarulhos, que tem um outro leprosário, tinha o Padre Bento em Guarulhos, porque ele achou que fosse ter mais chance dele melhorar, né? Porque ele estava tendo uma qualidade de vida muito péssima. E na viagem de Bauru para São Paulo, ele passa tão mal, que ele é recolhido no leprosário Pirapitingui, perto de Itu. Não sei se vocês já ouviram falar desse leprosário. E aí, lá, ele conhece Ninita, com quem ele se casa, porque a sua primeira esposa já tinha falecido. Eu até acho que esqueci de falar, assim, as crianças, ele teve que abrir mão da guarda, porque a primeira esposa faleceu. Então, olha só, né? A mãe de 6 crianças falece e o pai vira um leproso e é internado compulsoriamente. Então, essas crianças tiveram que cada uma ir para um canto, né? Isso foi o que mais deixou Jesus angustiado, porque ele já não tinha esposa quando foi feito o diagnóstico, né? Essa esposa já tinha falecido. Então, no leprosário do Pirapitingui, ele se casa com uma leprosa que já era cega, que se chamava Ninita. E Ninita era espírita. E assim, eles se entendiam tão bem, que Ninita vai contando para ele todas as coisas, né? Assim, vai explicando isso que, né? Essas verdades sobre a lei de justiça, que certamente, para eles estarem naquela situação, eles tinham feito alguma coisa, que ele deveria confiar em Deus, que nada é para sempre, que tudo um dia passa, e blá, blá, blá. E Jesus tinha muita dor. Então, um dia que eles estavam orando, Ninita pôs um copo de água e Jesus estava com tanta dor que falou assim, olha, se existe Deus, eu dou 5 minutos para que essa água tire essa minha dor. Ninita começa a orar, a água vai ficando leitosa, ali sob o olhar assim, perplexo de Jesus. A hora que ele toma a água, ele passa totalmente a dor dele. Fazia muitos anos que ele não tinha um dia tão assim leve, porque ele ficou sem aquela dor excruciante que ele tinha. Ele cai de joelhos, porque foi uma coisa assim, foi menos de 5 minutos mesmo, e ele começa a dedicar a sua vida a Jesus e troca de nome, põe o acento no nome, né? Bom, aí vocês podem me perguntar assim, escuta, mas como que é isso? Eu já pedi tanta coisa na minha vida e isso não acontece, né? Como é que ali em 5 minutos ele ficou desse jeito? Bom, primeiro, se ele tivesse pedido para que em 5 minutos ele fosse limpado da lepra, como Jesus fazia para os leprosos naquela época, não teria sido possível, porque essa lepra era uma doença kármica, como nós vamos ver. Era uma doença necessária para ele. Mas, como Deus é muito misericordioso, os espíritos fazem tudo que é possível fazer. Tudo que é possível pela lei da justiça, do amor e da caridade. Eu não falei que é tudo muito misturado? Ó, tirar a lepra não dá, mas tirar essa dor, a gente pode fazer sim. Por quê? Porque Jesus tinha muitas qualidades, ele amadureceu muito nesse processo, amadureceu muito espiritualmente. E Deus, que lê o nosso interior, que sabe de todas as coisas que acontecem conosco, sabia que se desse essa colher de chá para ele iria aproveitar, porque nem sempre a gente aproveita. Quantas vezes a gente recebe uma graça e depois, no dia seguinte, a gente não lembra nem de agradecer, né? Então, assim, os espíritos sabiam que se eles dessem esse presente para Jesus,
ele poderia pegar isso com unhas e dentes e galgar mais rápido essa escalada evolutiva. Olha que interessante, né? Porque naqueles mecanismos que eu falei que Deus tem para fazer com que nós caminhemos mais rápido, existe essa bondade dos espíritos que já estão lá na frente. Se alguém acha que vai morrer e vai descansar, eu sinto muito. Quando a gente desencarna, a gente começa a trabalhar muito mais do que aqui. Porque espírito puro não tem férias, não tem 13º, não tem licença-prêmio, não tem nada disso. A alegria deles é trabalhar. Trabalhar em prol de nós, seres imperfeitos que estamos aqui nesse mundo. Então, naquele leprosário, a quantidade de espíritos que tinha ajudando os leprosos ali e que acharam que, naquele momento, com a permissão de Deus, Jesus poderia receber aquilo. Jesus se torna um espírita tão convicto, fazendo tudo tão certinho, ele cria no leprosário Pirapitingui um grupo chamado Grupo Espírita Santo Agostinho. Lembrem-se desse nome, Santo Agostinho. Já vou explicar para vocês por que será que ele pôs esse nome no grupo. Ele faz jornal, ele faz peça de teatro. Todas as noites ele reúne o leprosário inteiro para eles orarem juntos. E ali, tanto os internos, quanto os familiares que estavam lá, quanto os enfermeiros, os médicos, todos se reuniram para orar, para estudar o Evangelho. E a partir desse momento, Jesus começa a se corresponder com Chico Xavier. E fala para Chico Xavier nas cartas que ele não tem condição de viajar, que ele gostaria muito de conhecer o Chico, mas que ele acha que só depois que ele, Jesus, desencarnar, que ele vai conseguir visitar o Chico Xavier. E não deu outra. Quando ele desencarnou, com 40 e poucos anos de idade, muito jovem ainda, Chico Xavier, lá em Uberaba, sente a presença de Jesus. Começa a chorar, porque era uma alma iluminada. E Chico descreve esse momento de uma forma tão linda, porque assim, cada uma das chagas de Jesus causadas pela lepra, ele tinha focos de luz. Era como se ele emitisse, como se fossem flores iluminadas no corpo perispiritual dele. E Jesus fala para ele: Chico, eu vim aqui cumprir a minha palavra, eu quis conhecer você. E aí, através da mediunidade de Chico Xavier, a gente ficou sabendo quem foi Jesus Gonçalves. Jesus Gonçalves foi nada mais, nada menos do que Alarico I. Quem é que lembra das aulas de história da queda do Império Romano? A queda do Império Romano, ela foi feita pelos povos bárbaros, não foi? Vocês lembram disso, das aulas de história? Os povos bárbaros invadiram Roma e destruíram Roma. E o Alarico, ele era o rei dos visigodos, uma turminha bem joia, sabe? Assim, eles entravam na cidade com aquelas roupas, assim, sabe aquelas roupas que a gente vê, aquelas armaduras, assim, tudo cheio de lança, de ferro, e simplesmente matavam quem eles viam na frente, destruíam tudo, o que eles não conseguiam pegar, eles incendiavam, eles saqueavam tudo que tinha de valor, transformavam as pessoas em escravo, quem eles não matavam, matavam as mulheres depois de estuprar, tudo belezinha assim, né? Então vocês imaginam a cidade de Roma sitiada com aquele exército de bárbaros, de homens truculentos, que você sabia que iam conseguir entrar em algum momento na sua cidade e destruir tudo. E Alarico, o mesmo espírito
que depois reencarnou como Jesus Gonçalves, ele estava lá na linha de frente, ele era o responsável, ele era o coordenador, né, desse exército. E aí, Santo Agostinho, que na época não era santo ainda, né? Ele já assim, depois que a igreja o canonizou. Mas Agostinho foi conversar com Alarico. Olha que coragem, né? Porque assim, podia ser que ele não passasse nem do porteiro, né? Que já fosse morto lá no porteiro mesmo, né? Mas Alarico recebe e Agostinho pede para que ele não faça aquilo. Alarico nem dá resposta para ele, mas também não o mata. Só que a energia moral de Agostinho foi tão grande que Alarico ele não destruiu as igrejas, ele destruiu tudo exceto as igrejas. Então as mulheres, as crianças que foram se acolher na igreja acabaram que não foram mortos, né? Por isso, a gente imagina que Agostinho, de alguma forma, teve participação nessa evolução espiritual. É muito provável que Agostinho tenha meio que adotado Alarico, né? E assim, feito com ele, eu não falei que Deus aproveita as pessoas, aproveita as situações, e aquele homem que Alarico viu com aquela coragem, provavelmente mexeu tanto com ele, que em algum momento ele ficou com aquilo dentro dele. E 2000 anos depois, ele acabou pondo o nome de Grupo Espírita Santo Agostinho, porque ele já tinha uma grande afeição por Santo Agostinho. Bom, depois de Alarico, certamente ele teve outras encarnações que a gente não sabe, mas assim, veja que esse espírito, ele tinha um problema grande com liderança, com inteligência, porque na verdade é muito difícil as pessoas serem muito inteligentes, muito líderes, elas podem se queimar na vida. E aí, esse espírito, Alarico, recebe uma outra encarnação para tentar melhorar. E acaba que entra pelo cano de novo. Ele vem como o cardeal Richelieu. Quem é que lembra? Quem é que lembra da história da França absolutista lá de Luís XIII? A gente já ouviu falar disso na escola, né? Aquela época que os homens usavam aquelas peruconas assim. Esse cardeal Richelieu, ele era um crápula. Ele tinha mais poder que o rei. Ele foi responsável pela Guerra dos 30 anos da França. Então, olha só como ele voltou para o plano espiritual depois que ele desencarnou. Ele já tinha sido Alarico, veio como, deve ter tido várias outras reencarnações, mas aí ele ganhou essa encarnação como cardeal Richelieu, falhou redondamente de novo. Então vocês podem imaginar como essa alma chegou no mundo espiritual. Ele chegou de joelhos, pedindo assim, Jesus, pelo amor de Deus, eu preciso acertar dessa vez. Me dê, por favor, uma encarnação que eu não possa fazer besteira mais. Vocês percebem que a justiça de Deus não é olho por olho, dente por dente? Não é que Deus chega assim e fala assim, você matou, deixa eu ver, 700 mil pessoas lá em Roma. Você vai precisar ter 700 mil vidas para morrer assassinado, hein, cara? Ó, você estuprou 350 mulheres numa semana. Você vai precisar de 350 encarnações vindo como mulher para você ser estuprado também, para você ver o que é bom para a tosse. Entendeu? Como Richelieu, cara, você foi responsável por uma guerra de 30 anos. Agora eu vou te meter lá no Iraque, que é para você aprender aqui como é bom viver na guerra. Não é assim. É a própria pessoa que pede, e a misericórdia de Deus
dá um monte de, como é que chama isso, assim, quando você rasga a nota promissória, fala assim, tá bom, vai, eu não vou cobrar tudo isso, eu vou cobrar, ó, você tem uma dívida desse tamanho, mas eu vou cobrar só isso aqui, ó. Então você vai vir como leproso, tá bom? E certamente ele ficou super feliz no mundo espiritual. Falou, ai, pronto, agora eu não vou conseguir matar ninguém. Agora eu vou tomar jeito. Né? E foi o que aconteceu. Então, veja, ele teve que expiar numa doença muito grave. Por quê? Porque ele acumulou tanto lixo dentro dele que aquele lixo tinha que sair por algum lugar e saiu pela lepra dele. E aí eu encerro a nossa palestra com uma poesia de Jesus Gonçalves na psicografia de Chico Xavier, que se chama Ante Jesus. Ainda vejo, Senhor, de alma oprimida, a Trácia devastada, a ânsia de Atenas, Constantinopla em lágrimas e penas, e Roma flagelada e envilecida. Vejo a conquistadora e horrenda lida, o gozo, o saque, a morte em velhas cenas, e o Fausto senhorio que trouxe apenas desilusão e horror à nossa vida. E ouço-te a voz, Jesus, dizendo, basta. De um rei fizeste um verme que se arrasta e abriste-me o caminho da aflição. Anos correram como sombras vagas, mas depois de vestir-me em lepra e chagas, achei-te excelso no meu coração. Hoje, Senhor, não peço o vão tributo das multidões famélicas, vencidas, que humilhei no transcurso de outras vidas, semeando miséria, pranto e luto. Das rosas que me deste por feridas, recolhi muita graça e muito fruto. Passageiras vitórias não disputo, nem procuro vanglórias esquecidas. Perdoa-me, Senhor, se agora venho, recordando-te as úlceras no lenho, rogar-te algo das bênçãos que entesouras, e que eu possa, feliz como dom divino, socorrer os irmãos do meu destino no turbilhão das chagas redentoras. E até hoje, Jesus, no mundo espiritual, é um ser que trabalha incansavelmente em prol dos rancenianos. Então, ele pode ter matado muita gente, mas hoje ele recupera muitos irmãos. Ficou claro como que funciona a justiça divina? Esse amor, essa misericórdia? Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Isso.